Boa noite. Em 3 dias, INAPEM certificou 90 empresas e arrecadou mais de 2 milhões de kwanzas. Complexo hospitalar Pedro Maria Tonha, Pedalé, já funciona e tem mais de 600 profissionais. Sociedade de Agentes Criativos defendem maior aposta no turismo cultural. Caldo do Poeira homenageou Zecax e Tony do Fumo na sua segunda edição. Hamas perdeu contato com 2 reféns israelitas na faixa de Gaza, depois dos bombardeios. Hoje é domingo, 28 de setembro, todo o desenvolvimento já a seguir. Saudações renovadas. A sociedade angolana e os agentes criativos defendem maior empenho em políticas que fomentem o turismo cultural face à riqueza cultural nacional. A realização frequente e descentralizada de feiras é apontada como um dos caminhos para fomentar esse segmento do turismo ainda adormecido. Nós já não temos indústria do tabaco. Tínhamos a FTU, que vendia o AC, fazia o AC, o Hermínios, o Negritas, o Bob, portanto, muitos, o Francesinhos, pronto. Hoje não existe, infelizmente, a FTU. A visão do artista plástico Horácio da Mesquita, quando questionado sobre a oferta cultural para os turistas. Horácio da Mesquita entende que é preciso trabalhar na recuperação da identidade de Angola. O que não se pode perder é as tradições. E ele está aqui a recuperar as tradições, portanto está aqui a recuperar, mas ainda falta muito. Tudo isso são elementos muito importantes para o turismo, porque eles vão começar a interessar-se e a fazer perguntas. Vão ser alvo de estudo, não só de uma compra simples, de um souvenir, mas eles vão reparar que são elementos e traços identitários da nossa cultura. Já deveria acontecer há mais tempo, né? Mas pronto, a iniciativa é boa, espero que deem continuidade mesmo. Né? Hoje, depois já não parou, não. E para puxar mesmo os turistas. Muito bem, música, pronto, música em si, porque é para eles se divertirem, né? E tudo isso que está aqui, né? Tudo que estão a ver, os quitutes e tudo, eles gostam disso, para poder levar também para a terra. Com o bambu como sua principal matéria-prima, o artista criativo Lorde Velviano tem na reciclagem a sua linguagem de promoção do turismo cultural. Ele diz igualmente ser fundamental a descentralização das feiras para se alcançar outros níveis no turismo cultural. Uma feira como esta aqui no Miramar, uma no Sambizango, uma na Maianga e por aí em diante. Quanto mais natural for um produto, mais atrativo ele torna, mais valores ele agrega. E mais ecológico também é, porque o bambu é ecológico, a madeira é ecológica. As peças que eu utilizo para além da madeira, eu exploro essas conchas, exploro a casca de coco, que também é orgânica, é um material. A capacitação dos agentes turísticos é um dos desafios do turismo cultural, segundo Jorge Manuel, o chefe do Departamento de Apoio Empresarial do INAPEM em Luanda. Salienta que o memorando para o reforço das indústrias criativas, assinado entre o INAPEM e o Espaço Prova d'Arte, é um dos caminhos para a massificação do turismo cultural. E essa é uma evidência de uma iniciativa que o INAPEM tem, né, no sentido então de fomentarmos esse turismo, essa economia criativa e cultural que precisa de facto de ser visto com uma perspectiva econômica. A questão da formalização da atividade econômica é um trabalho que temos de fazer de forma conjunta. As entidades que trabalham no setor e os fazedores, né? Além da formalização dos negócios, o outro passo é a capacitação, a formação dos agentes do setor e que culmina então com um processo, né, temos projetos de viabilidade estruturados que nos fazem então dar a possibilidade de chegarmos à banca financeira e esses produtores ou esses promotores têm acesso ao financiamento. O INAPEM considera positivos os 3 dias da segunda edição do Django Made in Angola. Com mais de 2 milhões de kwanzas em volume de negócios, o evento permitiu certificar cerca de 90 empresas. Vestuário, acessórios diversos e produtos alimentares estiveram em evidência na segunda edição do Django feito em Angola.
produtos com 90% da digital feminina. O evento de iniciativa do INAPEM, Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, tem como objetivo o fomento empresarial no segmento das indústrias criativas. Para os artistas, foram dias de troca de experiência e demonstração da riqueza cultural de Angola. Festivais como estes têm sido portais para inúmeras oportunidades de intercâmbio, de desconstrução de conceitos, tabus e não só está a ser portais oportunos para negócios, para divulgação e emancipação de determinadas culturas e conceitos que de uma certa forma foram adormecidos. Hoje teve mais gente, acho que por ser o último dia aí é o dia de caldo, né? Está sendo muito bom. Me representa muita coisa, porque estamos a divulgar o nosso trabalho, estamos a ser mais conhecidas no mercado, né? Vai gostar. Levaram colares, brinco e algumas bonecas. Está a ser muito bom, né? E foram positivos e tivemos alguns convidados também turistas por cá e fizeram aqui a sua visita. O chefe do Departamento de Apoio Empresarial do INAPEM em Luanda, Jorge Manuel, faz balanço positivo dos 3 dias da segunda edição do Jango Made in Angola. Para essa edição, trouxemos uma particularidade que é a edição feminina para as mulheres empreendedoras. Podemos assim dizer que temos um balanço positivo dos últimos 3 dias de atividade. Tivemos parceiros institucionais como a AGT, o Guichê Único de Empresas, o INSS, o INADEC, o FADA. Trouxemos esses stakeholders do setor público, né, essas entidades públicas, para aqui no local podermos então fazermos quer a apresentação dos produtos e serviços e do ponto de vista real formalizarmos a atividade econômica. Só para ter em termos estatística, dados provisórios, temos aí algumas empresas que foram certificadas e criadas aqui no local. Dos dados provisórios, o volume de negócios, segundo Jorge Manuel, ronda os mais de 2 milhões de kwanzas. Durante esses 3 dias nós tivemos aqui um número de cerca de 89 kwanzas. O Jango Criativo do Feito em Angola acontece à margem do memorando para o reforço das indústrias criativas assinado entre o INAPEM e o espaço Prova d'Arte. Mais de 200 pessoas participaram neste sábado numa campanha de limpeza e recolha de resíduos sólidos no município de Cacoaco, com o objetivo de sensibilizar a comunidade para uma gestão mais eficaz dos resíduos, melhorar a conservação das praias, salvaguardar a biodiversidade marinha e preservar a saúde e o bem-estar. Como diz o velho ditado, é de pequeno que se torce o pepino. Foi pensando nisso que Telmo dos Santos trouxe as 3 filhas para participarem da campanha de limpeza e sensibilização na praia de Cacoaco. Um dia que fosse mais do que proporcionar a limpeza da praia de Cacoaco, é consciencializar as pessoas para a gestão responsável dos resíduos. Os resíduos são bastante danosos para o meio ambiente e nada melhor do que trazer as crianças para, desde pequeninos, aprenderem a gerir melhor os resíduos, a empenharem-se em causas de responsabilidade ambiental, para perceberem de facto qual é o contributo que cada um de nós deve dar para as questões ambientais, para a sociedade, para as comunidades onde estamos inseridos. Já recolhi muito lixo e está a ser muito bom. Eu consegui aprender que nós não devemos poluir o país, porque o país está muito sujo e muitas pessoas estão a deixar lixo no chão. Uma iniciativa que visa essencialmente transmitir os cuidados a ter em conta no que diz respeito à higiene do meio, à deposição de resíduos em locais apropriados e o seu tratamento. E naturalmente temos que continuar a sensibilizar a população sobre os cuidados a ter, com a orla, sobretudo a recolha de garrafas, bidões, etc. Isso tudo são materiais que podem depois ser recicláveis e terem outro aproveitamento. A responsável da Agência de Resíduos disse que mais de 200 pessoas participaram do evento e destacou que cerca de 80% da poluição marinha é constituída por plástico.
Nós mobilizamos aproximadamente 200 pessoas com o apoio do município e dos parceiros da agência, como a Elisal, a Unitel e outros parceiros também. Quando se fala da poluição marinha, nós temos que olhar para o maior vilão da poluição marinha, que é o plástico. 80% ou 85% da poluição marinha advinda de fontes terrestres são plásticos. Foram recolhidos sacos de lixo, dentre os quais plástico e lixo orgânico, que posteriormente será reciclado por empresas de gestão de resíduos sólidos. Profissionais de saúde reuniram-se neste sábado em Luanda para falar sobre as complicações das doenças crónicas que continuam a ter impacto na saúde pública em Angola. Entre as patologias, as doenças cardiovasculares, as diabetes e as doenças gastrointestinais ainda constituem preocupação a nível do sistema sanitário do país. Numa palestra promovida pela Associação de Saúde, Compromisso e Bem-Estar, AICEB, vários especialistas apresentaram abordagens científicas e práticas sobre a prevenção e complicações das doenças crónicas, o que representa ainda preocupação a nível do sistema sanitário do país, tal como disse a presidente do Conselho de Administração da instituição AICEB, Edna Jerónimo, que, por outro lado, mostrou preocupação com a falta de acesso a medicamentos por alguma franja da sociedade. Eu vejo que o maior problema da nossa população é o acesso à assistência médica e medicamentosa, é escasso. Pelas abordagens feitas nas palestras, eu vejo que estamos preocupados já em sair para a rua, montar mesmo barracas, que é para fazer as consultas a custo zero, porque eles aproveitam esse tipo de palestras para poderem fazer já uma consulta. Portanto, vai aí a nossa preocupação como associação. Um dos especialistas chamou a atenção para os perigos da bactéria Helicobacter pylori e o câncer gástrico. No nosso meio, nós podemos assumir que afeta cerca de 70% a 80% da população. Com isso, é uma bactéria que desperta, sobretudo, sintomas importantes no indivíduo. O indivíduo experimenta dor de estômago, a dita dor epigástrica, empanturramento, saciedade precoce, náuseas, vômitos. Como especialista da área, eu recebo cerca de 70% de quadros dispépticos relacionados ao Helicobacter pylori. Então, eu acho que este tipo de informação, de discussões, de palestras devem ser massificados de alguma forma, que é para nós podermos informar a nossa população e não menosprezarem de alguma forma os sintomas da doença. Por outro lado, esta especialista destacou as complicações das diabetes mellitus, que acomete tanto jovens como idosos, e apresentou alguns dados tidos como desinformação sobre a doença. Existe a desinformação de que a diabetes tem cura, existe a desinformação de que a diabetes, ou seja, é uma doença que o indivíduo, se não comer açúcar, só tem tratamento se o indivíduo não comer açúcar, sendo que o indivíduo pode manter uma dieta equilibrada, incluindo os carboidratos ou os açúcares, mas dentro daquilo que são os parâmetros avaliados por um especialista, nesse caso um nutricionista. De acordo com a AICEB, instituição sem fins lucrativos, as realizações das atividades servem para a angariação de receitas revertidas a favor de uma instituição de caráter social. Nós estamos focados no Centro Santa Isabel, né? Foi o centro que chocou-nos, né? A gente chegou para lá e encontramos crianças recém-nascidas, chocou-nos. O coração magoou mesmo. Não temos como, nós temos que voltar, porque eles até têm um projeto, estão a fazer ali um centro médico, em que a gente já predispôs-se em ajudar, damos as consultas nos nossos tempos livres e assistir aquelas crianças, para que pelo menos dentro daquilo que é assistência médica e medicamentosa não faltar para eles. A palestra, sob o lema "Um coração saudável contribui para um estilo de vida mais longo", enquadrou-se nos esforços da Associação Saúde, Compromisso e Bem-Estar em promover educação em saúde, incentivar a prevenção de doenças e aproximar os profissionais da comunidade. O Hospital Geral Especializado do Quilamba Quiache recebeu cerca de 12 bolsas de sangue de dadores voluntários, fruto de uma campanha que visa ajudar pessoas em situação difícil, com destaque para os doentes internados.
Sob o lema Doe Sangue, Doe Esperança, esta organização sem fins lucrativos efetuou neste sábado uma campanha de doação de sangue, com o objetivo de suprir as necessidades de estoque do Hospital Geral Especializado do Quilamba Cache. Foram mais de 32 doadores. Com mais de 35 doadores, e, no entanto, foram submetidos a alguns testes e nós temos notado alguma carência, e principalmente daquelas famílias mais vulneráveis. Não é? Então, é o gesto de amor e solidariedade que a Kumba Invento traga para esse hospital para ajudar as famílias mais carentes. Gostaria que muitos grupos fizessem a mesma coisa, não só no Hospital do Quilamba Cache, mas em outras unidades hospitalares, porque o sangue é vida. 6 bolsas já que doaram e temos um número até agora de 12, que estamos à espera dos resultados de hemoglobina para continuarmos com o trabalho. O evento é uma ação solidária que visa aumentar as doações e espalhar esperança através do projeto. Jorge Famoso começou a doar sangue por causa da doença da sua filha. Hoje, na qualidade de dador, explica o sentimento de salvar outras pessoas. Eu tive uma filha que sofreu da minha passaforme. Então essa menina, quando ficasse com febre, a glumila baixava muito. E no hospital fazia sempre transfusão de sangue. Então dali eu vi, não, o sangue é um bem necessário. Estou aqui com o Kumba Invento, estamos aqui para dar a vida, porque há muita gente que precisa do sangue. Ana Dias, por outro lado, descreve a ação como uma iniciativa de amor ao próximo. A importância dessa atividade é ajudar o hospital a ter a sua reserva para atender a demanda que o hospital necessita, visto que o sangue é vida. Então nós viemos com esta finalidade de contribuirmos para darmos vida aos nossos irmãos que precisam deste processo de sangue. Vieira Kumbi apelou também por mais apoio. Claramente, a organização Kumba Inventos não atua somente na saúde, como na educação, saneamento básico, e as entidades, pedimos mais apoio para essa organização, porque ele tem trabalhado sem fins lucrativos. Dados da OMS mostram que anualmente são feitas 118,5 milhões de doações de sangue em todo o mundo. O governo promete continuar a apostar na construção e reabilitação de hospitais por todo o país, como estratégia para evitar que cidadãos tenham necessidade de se deslocar a Luanda em busca de tratamento médico. A informação foi avançada pelo com sucesso. Poucos minutos se passavam da hora 11 deste sábado, quando o Presidente da República, João Lourenço, procedia ao corte da fita e ao descharramento da placa da mais nova unidade hospitalar do país, o Complexo Hospitalar General do Exército Pedro Maria Tonha, Pedalé. A inauguração da unidade, que levou cerca de 13 anos para sua conclusão, abre um novo capítulo no Sistema Nacional de Saúde. Depois da inauguração, João Lourenço visitou os diferentes compartimentos da unidade hospitalar durante 2 horas. A imprensa, o Presidente da República disse ter o sentimento de missão cumprida. Fiquei com o sentimento do dever cumprido e, sobretudo, com a satisfação de termos vencido os diferentes obstáculos que encontramos a partir do primeiro contacto que mantivemos com esse hospital ainda em construção, tanto no mandato passado. De facto, 13 anos dizem tudo. Portanto, desde o lançamento da primeira pedra em 2012 até hoje, já lá vão 13 anos. Significa dizer que, se não se conseguiu construir esta unidade em tempo útil, é porque houve problemas de várias ordens que estiveram na base disso. Eis os problemas. O primeiro grande desafio foi esse, colocar, tanto ter como beneficiário desta unidade a população no geral e não apenas quem era ou é
militar ou funcionário, trabalhador da Casa Militar. Segundo desafio foi, digamos, de procurar concluir a execução da empreitada em tempo útil, o que não foi possível e forçou-nos, portanto, a substituir o empreiteiro. A partir daí, em que o empreiteiro foi substituído, portanto, a obra ganhou uma outra velocidade e eis que estamos aqui a inaugurar o grande Hospital General Pedro Maria Tonha Pedalé. O Presidente da República assegura que o Estado vai continuar a canalizar recursos para a construção e reabilitação de hospitais em todo o país, como estratégia para evitar que os cidadãos de outras províncias congestionem as unidades hospitalares de Luanda. Entretanto, outras unidades hospitalares estão a ser erguidas aqui na capital, onde o número de hospitais, segundo o Presidente da República, não é suficiente para responder às necessidades. Em Luanda, estamos a ampliar o número de unidades de nível terciário e não só, e mesmo de outros níveis, porque, de facto, Luanda é a maior urbe de Angola, né? Portanto, a população de Luanda é superior à de muitos países. Portanto, Luanda tem muito mais de 10 milhões de habitantes. Às vezes parece que o número de hospitais que temos é suficiente, mas não é. Portanto, acabamos de inaugurar o Hospital Pedalé. Vamos concluir a reabilitação e ampliação do Hospital Américo Boa Vida, que passará a ser o maior hospital do país. A aposta do Executivo no setor da saúde não passa apenas pela construção de infraestruturas. Contempla também a formação de quadros dentro e fora do país em distintas especialidades. João Lourenço sinalizou que o programa definido pelo seu Executivo para a melhoria da assistência médica e medicamentosa aos cidadãos está a ser executado com sucesso. Quando falo em investimento, não estou-me a referir apenas à infraestrutura física, a construção dos hospitais, mas também o investimento na formação dos profissionais de saúde, formação local nas nossas universidades, nestes hospitais do nível terciário que, no fundo, também estão a funcionar como centros de formação, todos eles, tanto o Cardeal do Nascimento, o Anzacote, o Emílio Carvalho, todos eles são unidades de formação prática dos nossos profissionais. Quanto ao vírus do ébola que assola a vizinha República Democrática do Congo, o Presidente da República assumiu que o país está em estado de alerta, assegurando que medidas foram tomadas para evitar que a doença penetre as fronteiras angolanas. O Presidente da República procedeu também à entrega de ambulâncias e viaturas de apoio à direção do novo hospital. E a Ministra da Saúde assegurou que o Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé nasce para servir o povo angolano com cuidados de saúde de excelência e afirma-se como referência singular na África subsaariana. A unidade já está em funcionamento e conta com mais de 600 profissionais. A denominação do hospital é uma homenagem ao general do Exército Pedalé, que faleceu há 30 anos vítima de doença. Para a família, o sentimento é de gratidão. Angola abriu hoje uma nova página no setor da saúde com a inauguração do Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé. Inaugurada pelo Presidente da República, João Lourenço, a unidade hospitalar conta com 144 camas. É constituído por 4 blocos, distribuídos pelo edifício Hospital Principal, edifício de alojamento para o profissional, edifício administrativo, centro de formação que comporta centro de treino, edifício de estacionamento e heliporto. É um hospital que vai prestar serviços de alta complexidade, tendo como grande novidade o tratamento do AVC agudo. Como inovação, esta unidade será a referência nacional para o tratamento do AVC agudo,
com uma linha verde para o seu tratamento e para o rastreio e tratamento do câncer da mama, áreas fundamentais para salvar vidas. Permitam-me que destaque as seguintes áreas que reiteramos que tornam o hospital uma referência nacional e além fronteiras, com equipamentos de alta tecnologia, únicos no país e que tornam a nossa unidade uma unidade de excelência. Um dos principais ganhos é o Centro de Histocompatibilidade de órgãos e tecidos. Este serviço fundamental para os transplantes, pois garante que o doador e o receptor sejam compatíveis, reduzindo o risco de rejeição, aumentando as probabilidades de sucesso nos procedimentos. O hospital distingue-se pela integração de tecnologia avançada no apoio ao diagnóstico e tratamento nunca antes visto no país. Os equipamentos médicos são de referência internacionais, permitindo maior precisão clínica e qualidade no atendimento. Destaca-se a ressonância magnética de 3 Tesla, o tomógrafo Dual Source de 128 cortes, que alia a rapidez a menor radiação, e uma sala híbrida que permite intervenções em tempo real. O Artis Key Sealing é sistema de angiografia intervencionista, fornecendo imagens de alta resolução em 3D, reduzindo a 60% a radiação. Este complexo hospitalar também dispõe de um serviço completo de medicina nuclear para o combate ao cancro, contando com equipamentos de ponta, o PEC e o SPEC-CT. O hospital está pronto para receber os primeiros pacientes, segundo o seu diretor, Albano Eugênio. A unidade está aberta, inaugurada e aberta. Estamos preparados para receber os primeiros pacientes. Já estamos preparados, os serviços estão preparados. O complexo conta com 677 profissionais. Destes, 90% são angolanos e a sua maioria jovens. Maioritariamente angolana, a parte de 90% angolano. Temos uma força expatriada cubana, que eram médicos que já cá estavam. Nós estamos num amplo programa de formação que é para exatamente suprir algumas especialidades que ainda não temos uma autossuficiência, portanto ainda precisamos recorrer à força expatriada para dar cobertura a determinadas especialidades. O nome do hospital presta homenagem ao general do Exército Pedro Maria Tonha, Pedalé, uma das figuras marcantes da luta pela independência e da história militar de Angola. A viúva não escondeu a sua alegria pela homenagem. A família está satisfeita porque foi uma honra. Há 30 anos atrás, passaram 30 anos para conhecer um grande evento desses. Então nós agradecemos muito a camarada Presidente da República, camarada João Manuel Gonçalves Lourenço. Agradecemos bastante. Foi uma surpresa para nós. Quer dizer, prestou atenção. Como amigo, companheiro, também lutou com ele, como antigo combatente. O general Pedalé faleceu em 1995, vítima de doença, tendo exercido vários cargos no governo, com destaque para o de Ministro da Defesa Nacional. Vamos olhar para os principais temas que marcaram a semana e hoje recebo André Mingas, é jurista. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite aos telespectadores dessa magna casa de informação. E também Faustino Henriques, que é analista em relações internacionais. Boa noite e bem-vindo. Boa noite para si, Manuela. Boa noite ao André e boa noite aos telespectadores. Muito bem. Começamos por olhar para a 80ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que levantou vários debates, onde o Presidente da República e o Presidente da União Africana voltou a reivindicar que a África esteja representada no Conselho de Segurança da ONU, com um lugar permanente. Comece por si, André Mingas. Esta retórica do Presidente da República, na realidade, faz jus na medida de que estamos a olhar para aquilo que é a envolvência da África no contexto das nações, no contexto internacional. Aliás, a África é considerada o berço da humanidade em termos históricos, mas em termos daquilo que é a distribuição da própria riqueza.
e daquilo que tem sido o grande envolvimento da África no contexto internacional e tendo em conta o tal princípio da igualdade, faz jus sim que a África consiga e deve ser sim membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E eu vou dizer porquê. Porque na realidade o Conselho de Segurança da ONU é um dos órgãos essencialíssimos, um dos 5 órgãos essenciais para aquilo que é a questão da defesa e segurança a nível internacional. E neste interim é necessário sim que a África, aliás, a África tem mais de 50 estados e nenhum dos estados africanos faz parte deste Conselho de Segurança. Aqui entra a questão da representatividade, pelo menos o presidente da União Africana ou algum Estado, então, a ser indigitado, deve fazer parte concomitantemente e ver que a reivindicação de Sua Excelência Presidente da República vai nesses termos, chamando a atenção da questão da necessidade ou do estado de necessidade sobre a questão da própria segurança a nível internacional e África, sobretudo Angola, tem participado muito nessas questões que têm a ver com a questão da segurança a nível do mundo. E nós sabemos que em termos geopolíticos, e aqui é necessário chamar a atenção a isso, não só pelos recursos, mas por uma questão de geopolítica, geoestratégica, sem sombra de dúvidas, a África deve sim fazer parte deste órgão que é o Conselho de Segurança da ONU. Muito bem. E a industrialização e o desenvolvimento de África esteve igualmente em destaque na cimeira dirigida pelo presidente da União Africana. Faustino, quais devem ser as estratégias ou caminhos para se alcançar estas metas? Bom, esse é um debate que a África deve promover, não é? Nós, nesta altura em que há uma grande competitividade entre as empresas, entre os continentes, a União Africana deve estabelecer prioridades, estabelecer uma estratégia para o processo de industrialização, não é? Porque sabe que há países que optaram pela industrialização. Vamos dar o exemplo do Brasil, que nos anos 30, 40 e 50 entenderam que a industrialização seria, digamos assim, a resposta para os problemas sociais e econômicos que o país vivia. E que hoje, 60, 70 anos depois, o Brasil confronta-se com problemas sociais, não é? A fome, o problema da fome, por exemplo, e o presidente Lula tem sido um campeão, quer dizer, que nos remete para a necessidade de avaliarmos que tipo de industrialização a África realmente precisa, não é? Se precisamos da industrialização nos moldes ocidentais ou nos moldes asiáticos, se precisamos de um tipo de industrialização que priorize, por exemplo, o capital humano, não é? O capital humano e, digamos assim, o capital financeiro, não é? Ou se precisamos de uma industrialização que tenha como base, digamos assim, as infraestruturas, não é? A energia, as vias de comunicação, transportes. Não é? Então temos de ver o que é necessário para a África, porque pode-se dar o caso de optarmos por um processo de industrialização que depois sofra a competitividade dos concorrentes e termos depois prejuízos numa altura em que há vários tipos de prática, como Sim. o dumping, não é? Aquela questão dos países manipularem as suas moedas para terem maior competitividade e em função disso, quer dizer, a África precisa de estabelecer uma estratégia para perceber que tipo de industrialização que o continente precisa para, nesta altura, poder não só ser competitivo ao nível do mundo, mas também responder aos problemas mais prementes com que as sociedades africanas lidam. Muito bem. E Lula da Silva e Donald Trump discursaram também na tribuna da ONU, apontando críticas aos conflitos em Gaza e também na Ucrânia, uma vez que não se tem chegado a um cessar-fogo definitivo. Como é que olha para estas declarações, tanto do presidente Trump e também de Lula da Silva? Olha, eu gosto nesse sentido. Normalmente essa luta sobre a questão, e permitam nesses termos trazer essa questão, essa divergência entre a dinâmica dos centro-esquerda versus a extrema-direita, mas nesse sentido Donald Trump tem se mostrado, sem sombra de dúvidas, um presidente que detém princípios, e os princípios deles continuam a ser os princípios da defesa e da segurança a nível internacional. Ou seja, o presidente Donald Trump traz um estilo daquilo que é a governação norte-americana, que é
objetivamente o espírito da própria América, que é a questão de ir buscar a pacificação naquilo que é trazer esforços essenciais para a questão da paz mundial. E, nesse sentido, há aqui um paralelismo, uma sonância, não dissonância, mas sonância de discursos entre o presidente norte-americano e o presidente brasileiro, que normalmente tem havido um ambiente de crispação entre os dois, mas nesse sentido da questão da busca pela paz a nível mundial e, sobretudo, sobre esse tema, há uma convergência. O que quer dizer que, no entanto, em termos daquilo que é a dinâmica da resolução de conflitos a nível internacional, certamente, pelo facto desses países, os Estados Unidos na linha da frente e o próprio Brasil, como sendo um país emergente, sem sombra de dúvidas, há de haver uma maior e melhor forma para a resolução daquilo que têm sido os problemas a nível internacional. Sobretudo, olhando para essa questão do posicionamento sobre essa parte do mundo. E eu gosto sempre de trazer essa retórica da questão da geopolítica internacional para aquilo que é a resolução destes conflitos e assim estabelecer-se um melhor e maior ambiente de paz e segurança a nível internacional. Muito bem. E apesar de haver esse clima de simpatia entre Trump, ou seja, de Trump em relação ao presidente Lula, ainda persiste a guerra comercial ou seja, as tarifas que foram impostas pelo presidente Trump para o Brasil. Isto representa aqui algum sinal do que pode vir a acontecer nos próximos tempos? Faustino? Bom, o presidente Trump, como sabe, tem sido imprevisível, não é? Ele, penso que é um adepto do realpolitik, não é? O pragmatismo na política. E usa as tarifas não só para impor o dictat americano, ou seja, a pressão americana, mas, sobretudo, como meio de negociação. Não é? É verdade que as tarifas impostas por vários parceiros comerciais têm também contribuído para incertezas, não é? Incertezas, têm contribuído para que, sabe que os mercados financeiros dependem muito de alguma estabilidade, não é? Quando há um conjunto de imprevisibilidade nas práticas económicas e financeiras, isto acaba por criar rupturas, acaba por criar, digamos assim, dissonâncias e afetar a economia mundial no seu todo. Então, o presidente Trump entende que as tarifas é uma questão de segurança nacional, razão pela qual impõe, porque entende que a economia americana tem perdido alguma competitividade, alega haver um déficit trilionário envolvendo os Estados Unidos e os principais parceiros comerciais, como a China e a União Europeia, e, obviamente, os países que sofrem as tarifas americanas acabam por ser também pressionados a procurar alternativas, não é? O Brasil, por exemplo, veja que o Brasil está a ter agora como alternativa os mercados do Médio Oriente, a China, em detrimento do mercado americano. Então, as tarifas é uma faca de dois gumes, não é? Acaba por beneficiar, mas também prejudicar a economia americana, porque, de resto, todas as economias estão tão interligadas que o conceito de uma independência absoluta de uma economia em relação às demais não é realístico, não é possível. Então, o presidente Trump pretende, com essa estratégia, negociar no sentido de evitar o que ele vê como um déficit que a economia americana deve ir reduzindo em relação aos parceiros comerciais. Muito bem. De volta então ao país, o Presidente da República inaugurou o complexo hospitalar Pedro Maria Tonha Pedalé, uma unidade sanitária que vai atender a doenças de alta complexidade. André Mingas, como é que olha para mais esta unidade que chega para atender vários pacientes a nível nacional? Inicialmente devemos perceber que a inauguração deste hospital enquadra-se dentro daquilo que é o programa de governo do Presidente da República. Aliás, eu gosto de recordar isso porque neste programa que muito pouca gente consulta, estão como prioridades o setor social. Quer dizer que o setor da educação e o setor da saúde são os primordiais, claro, com as devidas aspas e melhores de interpretação, mas com maior impulsionamento. Sem sombra de dúvidas, todos os setores são importantes, mas, no entanto, a inauguração deste hospital, dessa unidade hospitalar, vem trazer mais uma almofada de ar fresco e, sobretudo,
o facto de ser um hospital especializado, que vem trazer mais uma valência essencial para aquilo que é a questão da melhoria da saúde, ou da questão a questão da própria saúde a nível nacional, e daí alarga mais uma vez o leque de instituições que, sem sombra de dúvidas, possam responder às necessidades que têm a ver com a saúde. Isso é uma nota importante. Outra nota essencial é o facto da magnitude, aqui no sentido de grande, do hospital ser grande, trazer consigo outras valências. Um dos elementos é a questão do número de efetivos, que também vem responder à questão da empregabilidade, embora é uma empregabilidade que é muito específica e tendo em conta a especificidade também da instituição, e nesse sentido, então, responde também à questão da troca de serviços com instituições privadas e, sem sombra de dúvidas, acaba movimentando, mas que se alcança o fim último, que é, sem sombra de dúvidas, melhorar as condições de saúde da população. Muito bem. E esta unidade vai dar a primazia no tratamento de pacientes com AVC. Sim. E o que se pretende, na verdade, é reduzir de 50% para 10% a taxa de mortalidade nesta patologia. Faustino Henriques. Sim, é uma unidade importante porque vai reforçar, na verdade, a rede pública de saúde. É uma unidade que vai, sobretudo, tratar doenças de foro cardíaco e de foro oncológico, não é? Sabe que há estudos, por exemplo, que indicam que nos próximos tempos há a possibilidade de 1 em cada 3 pessoas adoecer algum tipo de doença oncológica. Então, com esta unidade, que é uma unidade terciária, estamos a antecipar-nos, não é? A cenários que as pessoas, quer dizer, metade da população mundial, nos próximos tempos, vai adoecer algum tipo de doença oncológica. Então, nós estamos a antecipar com esta unidade especializada, que é uma unidade terciária, e que vai, obviamente, resolver um conjunto de problemas. Mas, ao lado desta preocupação, é óbvio que o Executivo deve também continuar a dar ouvidos àquilo que é a preocupação dos técnicos de saúde, dos médicos e enfermeiros, que continuam a defender a necessidade de se prestar maior atenção às unidades dos cuidados primários, não é? Porque, como sabe, grande parte das doenças com que nos confrontamos, a malária, que é a doença que mais mata, as doenças de foro gastrointestinal, como as diarreias agudas, vômitos, não é? Que prefazem o grosso das enfermidades do dia a dia dos angolanos, devem ter, digamos assim, devem ser resolvidos ao nível dos cuidados primários, não é? Por isso é que a estratégia de reabilitação dos centros de saúde, os hospitais de cuidados primários, deve também ser uma atenção, deve ser uma prioridade para que unidades como esta, que foi agora inaugurada, não sejam depois confrontadas com, digamos assim, o atendimento de questões que deviam ser resolvidas ao nível da periferia. Então, estamos todos de parabéns e vamos esperar que, como o Presidente da República fez referência, o hospital também tem uma dimensão educativa, não, formativa, vai formar muitos especialistas, então vamos esperar que, com esta unidade que homenageia o general Pedro Maria Tonha Pedalé, o país ganhe. Vamos então avançar agora para um outro tema, o último por sinal, e rapidamente em 30 segundos, comentários sobre o posicionamento da Câmara Criminal do Tribunal Supremo, que determinou o desbloqueio das contas bancárias de Joaquim Sebastião, que estava acusado no crime de peculato. Começo por si, André Mingas, intencionalmente. Sem sombra de dúvidas, e eu gosto muito na minha retórica sobre a questão da defesa dos direitos fundamentais, trazer aqui uma nota essencial. Existe um grande princípio na Constituição da República de Angola que é chamada presunção de inocência. E só se concebe que uma pessoa de facto foi condenada quando tenha transitado em julgado, e atenção, desta transição em julgado ou desta condenação não se possa mais recorrer. Sem sombra de dúvidas, o Tribunal, nesta perspectiva, respondeu àquilo que foi a ideia aludida pelos advogados, não é? E entendeu-se, segundo os advogados, que houve uma violação concomitante àquilo que são os direitos econômicos, que são direitos fundamentais. Nesta perspectiva, ou tendo em conta este pedido aludido pelos advogados, o Tribunal Supremo vem então prefasear ou pressagiar essa decisão
que também pode ser recorrível, tendo em conta o princípio da recorribilidade, mas verdade seja dita é que, pelo menos em termos atuais, vamos considerar que foram repostos os direitos econômicos e financeiros do então réu. Muito bem. Faustino Henrique, esteve bem o Tribunal Supremo? Bom, vamos esperar para ver, não é? Porque, em minha opinião, quer dizer, não é muito normal e depois, sobretudo, os precedentes que podem ser abertos com casos destes, não é? Quando o tribunal vem a público dizer que, por exemplo, foram detectadas irregularidades insanáveis no processo de produção de provas, não é? Irregularidades insanáveis também no próprio despacho de pronúncia, não é? A pergunta que eu faço, né? Eu não sou jurista, o André é, a pergunta que eu faço, como é que um procurador envolvido no processo de produção de provas, não é? Tenha cometido erros crassos e isso não gera consequência para o procurador? Como é que um juiz, no ato de formulação do despacho de pronúncia, não é, comete erros insanáveis, e isso não gera consequências para o juiz? Então, quer dizer, o pior que podemos estar a assistir é, eventualmente, falhas que os causídicos depois aproveitam, não é? Para, digamos assim, socorrer-se daquelas falhas insanáveis e que acabam por... Quer dizer, além das manobras dilatórias que os advogados acabam por fazer, que fazem parte das garantias jurídicas, mas que acabam então prolongando o processo e o processo prescreve, tal como então ocorreu. Continuar a acompanhar as cenas do próximo capítulo quanto a esta decisão do Tribunal Supremo. Tá. Até a próxima. Muito obrigada pelas vossas presenças aqui neste espaço. Boa noite. Boa noite para si também, pelos telespectadores. Muito bem. E daqui a pouco tem as notícias do desporto no seu jornal. Eu regresso a seguir. Até já. De regresso às notícias, a Administração Municipal do Talatona pretende revitalizar os espaços verdes do município com foco na criação de ambiente saudável. Para o efeito, conta com parceria de várias ONU, liberando oxigênio, evita a erosão dos solos, melhora a qualidade da água e do ar, cria habitats para a vida selvagem e para a promoção do bem-estar humano através da sombra e da criação de espaços agradáveis. E é neste espírito que a Administração Municipal do Talatona e seus parceiros trabalharam neste sábado, de formas a criar uma cintura verde naquela circunscrição da cidade de Luanda. Para a administradora adjunta do Talatona, que este gesto possa despertar o interesse de outros parceiros. E hoje, em particular, nós temos esta atividade e esta parceria com a Smalik Civ. E desde já a administração manifesta aqui a sua gratidão por se juntar a nós, a essa causa, e nos presentear com a requalificação deste largo, que vai contribuir não só para a beleza do nosso município, mas para tornar sempre o nosso município mais acolhedor. Num contexto como vivemos da diversidade econômica e financeira, ou seja, poder contar com empresas e com associações em causas nobres como esta, quer dizer, a Administração Municipal Talatona agradece. E nós pensamos que com este ato, ou esperamos que com esta iniciativa, nós possamos inspirar outras empresas, outras associações para projetos como esse. Neste sábado, a Administração de Talatona, em parceria com a organização sem fins lucrativos Smile Civic, realizaram uma campanha de plantação de árvores e recolha de lixos, envolvendo também as crianças, de formas a incutir aos pequeninos o hábito de proteger o ambiente. Na ocasião, o presidente da Associação Smile Civic disse que a revitalização do parque é um ato contínuo, uma vez que se pretende assinar um memorando para sua manutenção. Nós estamos aqui para comemorar e para, no âmbito dos 50 anos, a revitalização deste parque da Talatona, em que também estamos a discutir com a administração da Talatona a melhor forma de ter pontos de água aqui, que a rega seja mais fácil. É isso que nós estamos, portanto, em conjunto com a administração da Talatona, a trabalhar arduamente neste parque para embelezar ainda mais este parque. E acontece hoje a gala de eleição da Miss Luanda 2025. O evento serve para escolher a representante da província do concurso no Miss Angola Universo.
A Liliana Vitor acompanha a gala e tem todos os detalhes. Liliana, boa noite, bem-vinda. Que notas marcam este concurso? Boa noite, Manuela Costa, extensivo à audiência do Domingos Notícias. Exatamente, encontramos aqui no Palmeiras Club, onde está a decorrer a gala de eleição do Miss Luanda 2025-2026. De acordo com a organização, esta edição tem 22 concorrentes provenientes de vários municípios de Luanda e serve exatamente não só para enaltecer a beleza da que vai ser a representante da capital do país, mas também de enaltecer a identidade cultural e patrimonial de Luanda. Eu vou agora manter uma conversa com Ana Painol, ela que é representante da organização do Comitê Miss Luanda e vai dar-nos dados sobre esta gala. Boa noite, seja bem-vinda ao Domingos Notícias. Muito boa noite, muito obrigada à TV Girassol pela essa oportunidade. Nós estamos aqui já a concluir a eleição da Miss Luanda, 25 anos que nós estamos a fazer a eleição. Estamos aqui desde ontem, incansavelmente, a área de logística, a área das artes, a área técnica, a dar o nosso melhor para que nós conseguimos levar uma melhor candidata em altura para concorrer no Miss Angola. Nesta edição 2025 e 2026, todos os municípios tiveram uma representante. Exatamente, todas, graças a Deus, estão aqui a representar da melhor forma. Cada uma delas vai fazer a intervenção daquilo que é o tema desta edição, que é dar voz às nossas identidades culturais e arte no seu todo. Sítios e monumentos históricos, por que a escolha deste tema? Olha, estamos a celebrar 50 anos da independência do nosso país, então não seria diferente dar voz também à nova geração e entender que a beleza também está associada à nossa cultura, que é a nossa identidade. Foi este motivo que a gente escolheu esse tema propositadamente para poder exaltar o nosso lugar, que tem tantos lugares históricos para se poder partilhar às outras gerações. A atual Miss Angola é também a Miss Luanda. Será que a expectativa da própria organização e do público é que a vencedora de hoje possa também erguer a coroa no próximo ano de Miss Angola? Olha, não posso dizer que sim ou não, porque hoje, e daqui a bocado, como estão a ver, está bonito o espaço. Vamos esperar para ver. Esperamos que sim, vamos ver como é que vai se destacar, mas que vença a melhor. Muito obrigada mesmo e bom evento. Muito bem, foram então as declarações da organização do Miss Luanda 2025-2026. Frisar que são 22 candidatas de todos os municípios da província de Luanda. Vai ocorrer aqui vários momentos, desde o desfile de fato de banho, do vestido de gala e outros mais momentos. Por agora, Manuela Costa, é o que temos por dizer aqui. Continuação de um bom jornal. Boa noite. Boa noite, Liliana. Obrigada por estas informações. E a Miss Luanda será então conhecida ainda nesta noite. A organização não-governamental denominada Marapaz mostra-se preocupada com o nível de analfabetismo ainda existente no país e promete trabalhar para contribuir no combate ao fenómeno. São jovens de diferentes estratos sociais e que compõem a mais nova organização não-governamental do país. Hoje foi o encerramento com a realização do primeiro Fórum Nacional do Poder Local. De facto, nós sentimos-nos satisfeitos porque todos eles receberam o nosso convite com bastante agrado e terão a responsabilidade de constituir as suas delegações a nível dos municípios, comunas, a nível das universidades e núcleos, e estaremos praticamente representados em todos os territórios na qual nós temos uma representação da Marapaz. Segundo o seu presidente, e com foco na unidade nacional, o núcleo social já tem traçado as políticas de atuação na sociedade.
Será com o projeto Zero Analfabetismo, é um programa que nós vamos combater o analfabetismo no nosso país. Consideramos que ainda encontram-se números muito elevados e, sobretudo, a região leste. Esses dados para nós consideramos preocupantes e nós, enquanto membros da sociedade civil e uma organização filantrópica, abraçamos esse projeto para conseguirmos dar o nosso contributo e dar o nosso melhor. Pensamos que é um projeto em que fez-se o levantamento, um diagnóstico. Estamos com cerca de 4.335.000 angolanos que encontram-se em fase de analfabetos e, num prazo de 24 meses, pretendemos reduzir no mínimo em 1.325.000. O movimento cívico angolano deve crescer para auxiliar na resolução dos problemas sociais. É o que refere Mário Pinto de Andrade, secretário para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias do Partido dos Camaradas. Nós entendemos que o movimento cívico angolano tem que crescer. O movimento de organizações não governamentais, de associações, tem que crescer porque é preciso cuidarmos das pessoas. E então esses movimentos, essas associações podem ter dimensão local, como podem ter dimensão nacional. E esta associação Amar a Paz tem uma dimensão nacional. São jovens, a maior parte deles já todos licenciados, pelo menos com uma formação superior ou média, e escolheram um bom nome para a sua associação, que é Amar a Paz, porque a paz é o maior bem público que a humanidade pode ter. A recém-formada organização já conta com delegados das 21 províncias do país, selecionados após uma semana de seminário onde foram tratadas situações pontuais de estrutura organizacional. No AMBO, vamos sim trabalhar para a consolidação da paz e unidade nacional, para que o amor possa, de facto, vincar no seio das famílias e da sociedade. De facto, nós temos um conjunto de parceiros que abraçam os nossos projetos. Ainda está aberto, estamos na fase de mobilização de mais. São bem-vindos qualquer um na qual abraçar o nosso programa, mas com base naquilo que nós já mobilizamos, com base naquilo que é o envolvimento dos nossos membros, já estamos em condições para dar os primeiros passos. A Amar a Paz firma-se desta feita na sociedade para atuar de forma independente do governo e do setor privado, promovendo os interesses públicos, cobrir áreas como direitos humanos, saúde, educação e ajuda humanitária. Que eles possam, já que têm dimensão nacional, que possam trabalhar todos os dias, mobilizando os jovens dos bairros, nas escolas, nas comunidades, divulgando sempre o bem que é a paz, porque a paz nos permite trabalharmos, nos permite termos melhor educação, melhor saúde, melhor relação entre governantes e governados. Portanto, a paz nos permite circularmos por todo o território nacional. Portanto, a paz é esse bem que nós precisamos de preservar. Mudança de página, o Petro de Luanda derrotou neste sábado o Cercle Joaquim das Ilhas Maurícias por 3-0 no Estádio Nacional 11 de novembro e assegurou a passagem à última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF. Com um jogo não complicado, o Petro de Luanda recebeu e venceu o Cercle Joaquim das Ilhas Maurícias por 3-0. Não foi preciso muito tempo para o Petro de Luanda mexer o placar. Depois de 2 minutos, o novo goleador do clube, Tiago Reis, abriu o placar depois de uma bela jogada. O Petro não dava tréguas ao adversário e tinha sempre a posse de bola. Aos 30 minutos, Vanilson também fez o gosto ao pé, fazendo o 2-0. Resultado que foi até o intervalo. Na segunda metade continuou o chocolate. Logo que retomaram, Aparício fez o terceiro. 3-0 em casa, o Petro teve um agregado de 6-0 e passa assim para a última fase eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da CAF. E continuamos a falar da Champions da CAF. O Ilhete de Benguela foi eliminado da competição após voltar a perder diante do Young da África, da Tanzânia, por 2-0 do reduto deste
com golos de Pacomé aos 70 minutos e ainda o Bleiway aos 86. No jogo da primeira mão, a formação da Rua Bartolomeu Dias perdeu em Luanda por 3-0. Vamos olhar para outras matérias. A equipa do Cabos Corpo de Palanca foi afastada das provas interclubes da CAF 2025-2026. Os palanquinos perderam este sábado diante do Kaizer Chiefs da África do Sul no duelo da segunda mão das preliminares de acesso à fase de grupos da Copa das Confederações por 5-4 nas marcações das grandes penalidades, após a igualdade a um golo na eliminatória. Agora sim vamos olhar para a análise desportiva, hoje com o Aniceto Tomoquinto. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manuela, boa noite a si, telespectador. Aniceto, começamos a olhar para os Palancas Negras, que agora têm um novo treinador, o francês já está em Luanda e deve apresentar já os convocados para os próximos compromissos da nossa seleção. É verdade, depois da saída de Pedro Gonçalves, amanhã a Federação Angolana de Futebol vai apresentar o técnico francês Patrice, que a partida vai levar a Angola a fazer os 2 últimos jogos que têm a ver com o apuramento para o Mundial, onde já não temos chances de avançar. Mas a boa nova é termos um novo comandante que vai ter esses jogos para poder começar a ambientar-se então naquele cenário dos palancas, olhando obviamente para aquilo que será o jogo, que será o CAN a realizar-se no mês de dezembro. Muito bem. E também o Cabos Corpo, o Ilhete e o Cabos Corpo, o 1º de agosto, já estão eliminados e resta neste momento o Petro de Luanda. Que análise é que faz destas equipas? Temos que lamentar primeiro o afastamento prematuro dos representantes angolanos, no caso 3. O Cabos Corpo, que participou desta prova pela segunda vez, lograva, e ouvimos da boca do seu presidente, que queria inclusive chegar ao título. É verdade que o investimento feito na agremiação palanquina não era, na verdade, justificar conquistar o título, mas é sempre importante haver esta palavra moralizadora no grupo, para que pelo menos o Cabos Corpo chegasse à fase de grupos. Teve o sorteio meio complicado, com o Kaizer Chiefs da África do Sul, que é um rotulado a nível do continente e que investe fortemente, mas ainda assim, a preparação que o Cabos Corpo fez e ter aproveitado os primeiros jogos, tanto da Supertaça como no jogo da taça da primeira jornada do Girabola, deu-lhe algum conforto, inclusive, de ganhar o primeiro jogo em Luanda. Foi para a África do Sul, perdeu por uma bola, igualando a eliminatória, e na transformação das grandes penalidades. Mas o que é que faltou nestas equipas? Bem, penso que o Cabos Corpo faltou-lhe alguma sorte, jogou o suficiente, mas ainda assim penso que faltou tal homem golo, porque o Cabos Corpo criou condições para fazer golos, os golos não surgiram. E por conta disso, fica logo na primeira esquina. Já o Ilhete, penso que cruzar com o Young Africa, penso que foi de longe, foi de facto algo muito pesado para o Ilhete, que estreou-se nesta prova e acabou levando 5-0, 3 em casa e 2 na casa do adversário, mostrando claramente que é uma equipa que não esteve preparado a nível deste tipo de competição. O 1º de agosto, mais uma vez, cai aos pés do Otoyo, uma equipa que já havia eliminado o 1º de agosto em 2018, volta a eliminá-la numa fase dessas. Eu penso que o 1º de agosto, e aliás as equipas angolanas no seu geral, poderão queixar-se da falta de ritmo competitivo. Já há alguns anos, desde 2018, que a nossa federação já ajustou a nossa competição àquilo que é a competição africana, mas ainda assim as nossas equipas, infelizmente, teimam em fazer os seus jogos. O 1º de agosto adiou todos os seus jogos, o Ilhete adiou um dos jogos, enfim, e eu penso que isso pesou. É só olhar que o Ilhete, por exemplo, acabou de sofrer os 2 golos na última parte do jogo, o que significa que a equipa fisicamente claudicou, não resistiu. E lá fora, Aniceto, o clássico de Madrid deu vantagem ao Atlético. É verdade, o clássico surpreendeu, porque é verdade, as nossas expectativas em torno
deste clássico era alta e tudo apontava para um jogo complicado para o Real Madrid, mas tudo esperávamos uma vitória do Real Madrid em que fosse de forma tangencial. Agora, perder por 5-2, isso claramente mostrou que alguma coisa também não está bem a nível do próprio Real Madrid, e foi bom ter aparecido esta derrota agora, porque aliás, o Real Madrid só ia ganhando os seus jogos e de alguma forma encobria algumas coisas que não estavam bem lá dentro. Agora, esta derrota pesada diante no derby madrileno seguramente vai despertar os próprios jogadores e a direção, que afinal de contas tem que se trabalhar um pouco mais. Muito bem. Aniceto, muito obrigada. Obrigado, Manuel. E até a próxima. Veja no próximo bloco, o Hamas declara ter perdido contato com 2 reféns israelitas durante os bombardeios. Eu regresso depois do intervalo. Volte conosco. A segunda edição do Caldo de Poeira, o regresso, homenageou 2 monstros da música angolana. Trata-se de Zé Cax e Tony do Fumo. Com a segunda temporada do Caldo de Poeira, a atividade homenageou 2 monstros do musical angolano, José Antônio Janota, mais conhecido por Zé Cax, e Antônio Felipe Manuel, também conhecido por Tony do Fumo, num dia em que a boa música, a dança e a gastronomia faziam uma aliança perfeita, num ambiente que serviu para recordar as quetas do passado. A tradição voltou com um evento que reúne várias personalidades ligadas à música e não só. Zé Cax e Tony do Fumo são lembrados com muitas nostalgias por aqueles com quem conviveram durante largos anos, como são os casos de Raul Tulingas e Beto Júnior. Primeiro, Zé Cax, por ser do meu bairro, e passou comigo no 1º de maio, no Semba África e no Angola 70. Meu contemporâneo, colegas de bairro e grande figura, o Zé Cax, Tony do Fumo. Tony do Fumo, participei muitas vezes com ele nos Jovens do Prenda e depois em outras atividades. É uma grande honra saber que essas pessoas foram reconhecidas pela Rádio Nacional. Foram muito admirados por mim, Zé Cax e Tony do Fumo, que eu gostei muito. E sempre foram pessoas que deram o seu máximo na música de Angola. Há quem chegou ao caldo por acidente, gostou do ambiente e prometeu voltar sempre que for possível, como é o caso de Rosa Pitra. Não vim para o caldo não propriamente dita, eu vim para a feira e então achei bom juntar o útil ao agradável e está sendo bom, muito bom mesmo. É uma primeira vez que eu venho cá assistir o Caldo de Poeira e acredito que já vai ser uma constante para mim. Tony do Fumo Filho subiu ao palco para interpretar as músicas do seu falecido pai. O cantor mostrou-se feliz pela homenagem prestada ao seu pai. Eu reconheço a dimensão e deixo dizer que é um legado muito forte. O meu pai deixou um rico legado, um rico repertório musical. E por causa disso, hoje as músicas deles ainda é ouvido nas festas, ainda é dançado em momentos como esse. E ainda temos artistas que se interessam em gravar as músicas dele. Isso sem sombras de dúvidas, e vou repetir sempre sem sombras de dúvidas, porque o meu pai é uma lenda. Eu reconheço aquele senhor como uma lenda musical. Zé Cax é lembrado pelos seus sucessos como Undengue Wami, Fim de Semana, Caminhar é Difícil, Manatita, Machimbombo, Donzela, Independência, Parte o Braço, entre outros temas. Era das vozes mais prestigiadas do agrupamento musical Jovens do Prenda. Integrou ainda os agrupamentos angolenses, Mini Bossa, Diamantes Negros, os Merengues e Semba África, enquanto Tony do Fumo é recordado pelo filho com as músicas Monami e Kikola. Agora Monami. Ai, Monami, canaco de la chapulé, angula papá, xindolo jangue fulukia. É o Caldo Poeira a colocar um ponto final nas notícias no seu domingo.
Obrigada pelo carinho da sua audiência. A seguir tem cinema para ver na TV Girassol. Boa noite, boa semana.